Oi, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao conteúdo de hematologia básica, a gente vai para a nossa quarta aula, em que a gente vai falar sobre extensão sanguínea e o hemograma. Então, a gente já falou sobre o histórico da disciplina, né, da hematologia, a gente falou das características gerais, a gente falou das células, a gente falou do sistema ABO, do sistema RH, a gente fez esse retrospecto histórico para a gente ir aprofundando cada vez mais nesse conteúdo de hematologia. Agora, então, a gente vai falar sobre uma prática em hematologia que com certeza alguns de vocês já devem ter passado por isso em algum curso, né, em alguma aula prática, em laboratório, que é a extensão sanguínea. Então a gente vai falar sobre essa técnica que nos ajuda muito a entender, né, como é que é a condição, como é que está a condição do sangue, né, daquela amostra sanguínea, e a gente vai falar um pouquinho também sobre hemograma. Vamos lá então? Bom, a prática da extensão sanguínea é uma prática simples, que pode ser feita em laboratório, sem muitos equipamentos, né? E é uma técnica que é feita para a gente poder avaliar como é que tá aquela amostra sanguínea, né? Como é que tá aquele sangue que a gente está precisando avaliar. A extensão sanguínea é uma prática que é realizada em aulas, né, de anatomia, em laboratórios, justamente para que o aluno consiga entender que a partir de uma gota de sangue a gente consegue mensurar uma série de informações. Sendo elas, a gente consegue mensurar a partir dessa prática de extensão sanguínea a morfologia das células sanguíneas, os tipos celulares que estão ali naquela amostra, fazer a contagem e a diferenciação da série branca, né, dos glóbulos brancos, plaquetas e reticulócitos. A gente consegue perceber a coloração, né, como é que está o estado da coloração desses glóbulos vermelhos, perceber a presença de inclusões, né, de artefatos nessa amostra e verificar a maturidade celular também. Essa prática de extensão sanguínea, muitas vezes, também pode ser referenciada como esfregaço de sangue, tá? Que é uma distensão sanguínea ou ainda extensão sanguínea. É um teste que é utilizado rotineiramente em hematologia para a gente fazer a contagem das células, identificar algumas anormalidades nas células sanguíneas. Então é um teste rápido, prático, que vai nos trazer várias respostas. Tá certo? Então é por isso que a gente faz questão de trazer esse conteúdo aqui em hematologia para vocês. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa da amostra sanguínea e geralmente a gente faz, né, uma punção venosa, né, conhecendo a anatomia, né, direitinho ali, sendo um profissional qualificado para isso. A partir dos conhecimentos anatômicos, né, dos nossos vasos sanguíneos, a gente consegue então fazer uma amostragem, né, aqui pela veia cefálica, né, para que a gente possa identificar então a veia cefálica mediana aqui, para a gente fazer uma punção e coletar então um pouquinho desse sangue. Não pode ser, né, ali pela perfuração do dedinho, porque não vai ter vazão suficiente para a gente fazer essa prática. Por quê? Porque a gente vai precisar de uma amostra, né, a partir de punção venosa, para a gente poder colocar essa amostra sobre uma lâmina. Então, a punção venosa ela é feita por profissionais capacitados, né, de diversas formações que podem acontecer. Então, a gente tem que estar treinado para isso, para a gente poder fazer uma boa punção venosa, né, de forma rápida, prática, indolor, e para a gente obter de forma mais segura possível essa amostra, ok? A começar pela identificação anatômica do vaso que a gente precisa inserir a agulha. Pois bem, avançando então, a gente consegue perceber que além de fazer uma boa amostragem, a gente precisa estar ciente dos protocolos para essa amostragem, né? Então a gente tem vários tubos, né, com tampas de cores diferentes, com tamanhos diferentes, sendo que a cor da tampa vai indicar o tipo de anticoagulante que está sendo utilizado. E aí vocês lembram, pessoal, que essa história dos anticoagulantes a gente abordou na aula passada, na aula 3, em que a gente falou sobre a compatibilidade sanguínea lá, sobre o sistema ABO e depois o sistema RH. Então os anticoagulantes eles foram fundamentais na história da hematologia, nessa área da ciência que estuda o sangue, seus componentes e os órgãos que produzem esse sangue, justamente para que a gente pudesse ter uma amostra viável para analisar esse sangue, né? Para a gente ter uma boa análise dessa amostra. Então, os anticoagulantes, hoje em dia, né, dados avanços científicos, eles são identificados a partir da cor da tampa, né? Então, tem anticoagulantes específicos para determinados exames. Isso é bem interessante. O de cor roxa vai ter o anticoagulante que a gente chama de EDTA,
O de cinza, né, o de cor cinza, fluoreto de sódio. O azul, citrato de sódio. De cor verde, heparina. O vermelho ou marrom não tem anticoagulante, que é para alguns tipos de exame que não precisam dessa tratativa. Então, é bem interessante que a gente saiba, né, da existência, né, para a gente poder usar e aplicar os protocolos corretos para essa coleta acontecer da forma mais eficiente, prática possível, tá certo? Então, esses anticoagulantes que hoje a gente tem esse conhecimento, eles são bem importantes da gente falar, porque teve toda uma história aí por trás disso que facilitou principalmente o histórico, né, o retrospecto histórico da transfusão sanguínea que a gente viu na nossa aula passada também, na nossa aula sobre transfusão sanguínea, né? Então, o EDTA, gente, é um grupo, né, eles têm alguns tipos de EDTA, o K3 e o K2, que são anticoagulantes mais adequados para a gente fazer uma rotina hematológica, ou seja, um hemograma, tá certo? Esse EDTA, ele vai se ligar ao cálcio do sangue e vai impedir a coagulação sanguínea, tá certo? Ele vai quelar esse cálcio e vai impedir a coagulação sanguínea. E aí tem uma proporção específica para a gente poder utilizar para que esse EDTA tenha efeito sobre a amostra. A vantagem de usar EDTA, que é exatamente utilizado na rotina hematológica, é que ele não vai alterar a morfologia das células, desde que usado na proporção correta, né, desde que essa proporção seja mantida, e não vai diluir o sangue, e que vai, então, impedir a agregação plaquetária. Então, é o mais utilizado para esse tipo de rotina, desde que seguida a proporção estabelecida em protocolos, tá certo? Então, é importante que a gente saiba qual que é esse tipo de anticoagulante para essa prática, ok? Já o citrato de sódio, ele é mais utilizado para os testes de coagulação, né, e prova de agregação plaquetária, para saber se está tudo certo com o funcionamento das nossas plaquetas. E ele vai reagir também com cálcio e vai formar um composto insolúvel. Isso impede a coagulação sanguínea. Existe uma proporção específica para ser utilizado esse anticoagulante, esse citrato de sódio. E a desvantagem é que ele altera a morfologia das células, né, e ele vai diluir o sangue. Então, para utilizar nessa prática hematológica que a gente está vendo agora, que é a extensão sanguínea, que é principalmente indicada para a gente observar, quantificar as células, esse citrato de sódio não é indicado justamente porque ele altera a morfologia das células. Por isso que o EDTA é mais indicado, ok? Já a heparina, esse anticoagulante, ele vai agir na formação de um complexo com uma substância, né, uma proteína plasmática, que é a antitrombina 3, que vai impedir que a trombina e outros fatores da cascata de coagulação comecem a agir. Então, ele quebra a cascata de coagulação. Essa heparina quebra a cascata de coagulação. Sob o ponto de vista das vantagens da heparina, não altera a morfologia das células e não dilui sangue. O que acontece é que a heparina ela é bem mais cara do que o EDTA, que é indicado para esses exames de rotina hematológica. Ok? Bom, como é que a gente faz essa extensão sanguínea também? Tendo em vista que a gente precisa de uma boa amostra, que a gente precisa de um protocolo para poder alocar essa amostra para visualização, quais são as próximas etapas? Haja vista que a gente já tem a amostra em mãos, né, que deu tudo certo na coleta, na transferência dessa amostra para tubos específicos, com os coagulantes específicos, né? O que a gente vai fazer depois que a gente tem acesso a essa amostra, né? Com todos os cuidados possíveis, a partir de profissionais qualificados. Então, primeiro, a extensão sanguínea, como a gente viu no comecinho da aula, ela é super importante para a gente fazer uma análise morfológica, né, do sangue. E uma análise morfológica do sangue significa avaliar a estrutura das células sanguíneas. E isso é fundamental para o diagnóstico, né? Então, se tem algum tipo de queixa a respeito, né, de alguma doença que tem alguma relação com a hematologia, esse exame tem que ser feito, esse protocolo tem que ser aplicado. Então, o que a gente chama de extensão sanguínea, né, esse esfregaço de sangue, ou a lâmina de extensão sanguínea, são todos sinônimos nessa prática. O que é? É uma fina, a partir de uma amostra, né, a gente faz uma fina camada de sangue sobre uma lâmina de microscopia, que é esse dispositivo aqui, né, que a gente tem essas duas lâminas de sangue, né, esse sangue foi coletado, né, então essas duas lâminas foram colocadas para mostrar
esse dispositivo no qual o sangue vai ser colocado e a gente vai então fazer como se a gente fosse colocar esse sangue em toda a superfície dessa lâmina, né, fazendo a extensão dessa amostra sanguínea, né? Então, assim, eu consigo distribuir essa gota de sangue, né, essa amostra sanguínea, sobre a superfície dessa lâmina, para que esses elementos possam ser examinados ao microscópio. Então, essa extensão sanguínea é utilizada na investigação e análise de problemas hematológicos, né, suspeitas de doenças sanguíneas, também para a gente identificar parasitas como a malária e a filariose também, né? A filaríase, né? Que podem aparecer a partir, né, do diagnóstico com esse protocolo. Certo? Então, existe uma utilidade para esse protocolo de extensão sanguínea. É comumente utilizado para a gente observar principalmente a morfologia das células sanguíneas. Para a gente ver se a hemácia está no formato, no volume correto, né? Se está bonitinho ali os leucócitos, né? E a gente consegue fazer também a quantificação a partir disso. Pois bem. Então, quais são os passos para a gente fazer essa técnica de extensão sanguínea, né? Esse esfregaço? Primeiro, a gente vai ter que homogeneizar o sangue, né? A gente não vai deixar esse sangue coagular, justamente porque a gente já aprendeu que existem os coagulantes específicos. E o mais comum deles, para fazer essa prática, né, de rotina hematológica, é o EDTA, que ele é barato, vai impedir a coagulação do sangue, sem alterar a morfologia e sem ter que fazer a diluição sanguínea também, tá certo? Então, a gente vai homogeneizar esse sangue junto com esse EDTA. A gente vai segurar a lâmina com o polegar e o indicador, ou então a gente vai apoiar essa lâmina, né, numa superfície limpa. Aí a gente vai colocar uma pequena gota de sangue próximo ao lado direito da lâmina, né, depois daquela parte que a gente coloca a identificação da amostra. Essa gota de sangue vai ser tocada, né, com uma estrutura em que a gente vai poder espalhar essa gota, né, num ângulo ali de 30 a 45 graus. Falando desse jeito fica um pouco complicado da gente entender, mas com imagens a gente tem, né, um entendimento melhor. Vamos seguir com essa parte para a gente ir para as imagens. Então a gente faz essa extensão, né, a gente passa toda essa gota, a gente coloca a gota e deixa essa gota, né, numa fina película sobre a lâmina, né, a partir daquela angulação em que a gente pega uma outra lâmina e estende, né, faz essa extensão dessa gota para ela se espalhar sobre a superfície. Aí a gente tem que aguardar esse sangue se espalhar, né, até que a gente fique com uma fina camada ali dessa amostra sanguínea. Aí a gente vai esperar secar, a gente espera secar o ar, vai fazer a identificação, né, sobre a parte ali da identificação da lâmina. Esse esfregaço, então, devidamente identificado, vai então estar pronto para a análise, que vai começar com a coloração. Então, eu tenho aquela amostra sanguínea espalhada sobre essa lâmina e agora eu vou fazer a coloração para que essas células possam ser observadas de forma mais eficiente, para que eles possam, esse corante, né, esse processo de coloração dessa amostra sanguínea possa evidenciar as características das células que ali estão. Né? Então, aqui na imagem fica mais simples da gente observar. Então, a gente teve acesso à amostra, a amostra foi colocada aqui, né, numa extremidade da lâmina, e aí eu vou pegar uma outra lâmina para poder fazer essa extensão. Então, eu vou caminhar com essa outra lâmina aqui nessa direção para que essa gota se espalhe pela superfície da lâmina. E a gente vai com isso até o final, numa angulação aqui de 30 a 45 graus, para que a gente possa fazer esse espalhamento. Né? Então, aqui a gente tem uma visão, né, frontal, e aqui a gente tem uma visão lateral desse processo. Então, quando a gente chama de extensor, é essa outra lâmina aqui que vai auxiliar a gente a espalhar essa gota de sangue sobre a superfície da lâmina, tá certo? Então, isso requer um pouco de prática, né? Quando a gente está em laboratório fazendo essa prática, a gente tem que dar uma treinada primeiro, né? Algumas amostras vão ser perdidas, por isso que a gente não pode contar só com a gotinha de sangue, né? De uma perfuraçãozinha aqui do dedo, por isso que a gente precisa de uma amostra, né? Uma punção, a amostra a partir de uma punção venosa, onde a gente vai ter um volume maior, para a gente poder fazer uma
uma lâmina de extensão sanguínea possível de ser observada em microscopia óptica. Então aqui eu vou passar para vocês uma sequência de fotos onde a gente vai evidenciar essas etapas. Olha aqui a amostra, né? A amostra aqui no tubinho, direitinho. Já homogeneizada, né? Já com EDTA, já foi homogeneizada, beleza? E aí um capilar por onde uma porção desse sangue foi resgatado ali, né? Foi pinçado. E aí a gente coloca aqui, a partir desse capilar, essa gota de sangue na superfície da lâmina. Só que eu tô ali com uma gota. Essa gota eu não consigo observar ainda. Então eu vou precisar do quê? Eu vou precisar esperar essa gota se acomodar na superfície da lâmina. Olha a gotinha aqui, né? Bonitinha. Então eu tô aqui com a lâmina e a gota de sangue tá aqui. Beleza. Qual que é o próximo passo que eu preciso fazer? Eu preciso agora pegar uma outra lâmina. Olha a outra lâmina aqui na mão da moça. Essa outra lâmina aqui, que é o objeto que a gente chama de extensora. Essa lâmina extensora, ela vai fazer o quê? Ela vai espalhar essa gota de sangue na superfície da lâmina. Então, a gota não tá de um ladinho da lâmina, com essa extensora eu vou espalhar essa amostra, olha aqui, tá vendo a angulação, né? E aquela gota de sangue que tava super vermelha, eu consigo espalhar pela superfície e aí ela já fica um pouquinho mais clarinha. Vocês estão vendo aqui que essa aqui é a gota já espalhada, correto? Pois bem, uma vez feito isso, percebam que aqui eu tenho a lâmina, aqui eu tenho um dispositivo, né, a lâmina, bonitinha. Aqui eu tinha a gota que foi espalhada e ficou aqui nessa amostra. Vocês percebam que aqui tá mais escuro e daí vai ficando mais clarinho para cá? É justamente por conta da concentração desses elementos figurados do sangue, né? Que vão se espalhando conforme a gente vai passando a lâmina extensora. Então, a gente consegue ter uma amostra em que a gente vai ter a cabeça, que é mais escura aqui, que tem alta concentração de hemácias. Aí vai ficando mais clarinho, o que a gente chama de corpo. E depois a cauda, que é já mais um pouco irregular. E a gente chama de cauda, e é bem mais, além de regular, bem mais clarinho, tá certo? É claro que um profissional experiente vai fazer isso com mais facilidade, justamente por conta dessa experiência. Porém, quando a gente vai fazer numa aula prática, a gente pode incorrer alguns erros que são muito comuns, né? Porque a gente não tem essa prática, né? Então, a gente tem esses erros comuns aqui, né? Em que a gente consegue perceber essas amostras que ficam um pouco comprometidas, né? Enquanto a gente tem que ter uma amostra regular, né, bonitinha desse jeito aqui, a gente pode ter esse espalhamento irregular, ou então a gente pode ter esses segmentos aqui, que impedem também de uma observação mais eficiente. Aqui a gente tem um formato que não é legal para a gente observar, aqui ficou muito pequeno, aqui ficou muito estreito, aqui a gente tem bolhas de ar, aqui também ficou muito concentrado aqui, depois a gente perdeu essa parte mais regular. Aqui é um erro, né, da lâmina extensora ter sido muito forçada, abrindo um campo aqui, onde eu não vou ter as informações mais corretas sobre essa amostra sanguínea. Então, o que a gente busca é esse tipo de amostra aqui, onde a gente tem uma cabeça, um corpo, uma cauda, em que a gente tem maior concentração de células aqui, e isso vai diminuindo até chegar aqui na cauda de forma mais irregular e mais clarinha, ok? Pois bem, depois que a gente está com essa amostra bonitinha, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fixar essa amostra que está na lâmina, depois que eu já fiz essa técnica de espalhar essa amostra sanguínea. E eu preciso fazer a coloração dessa amostra que está na lâmina, né? Depois que ela secou. Então, eu posso utilizar alguns tipos de corante. Alguns são derivados, né, desse protocolo de Romanowski, que pode ser o Ginsa, pode ser o Leishman, pode ser o panótico, né? E a gente ainda tem os corantes ácidos, né? Que é a osina, né? Que vai corar o citoplasma das células. Ou eu posso usar um corante
alcalino, que é o azul de metileno, por exemplo, né, que vai ter afinidade por substâncias ácidas, que vai corar mais o núcleo. Para isso, a gente pode usar também a hematoxilina, que é bastante comum, mas aí é para outros tipos de microscopia, né, para microscopia básica. Então, a gente está com a amostra bonitinha ali na lâmina, agora a gente precisa fixar e a gente precisa fazer a coloração dessa amostra, ok? Para que a gente possa ter esse dispositivo pronto para análise durante um bom tempo, né? Então é um dispositivo permanente de amostra, né? Então vamos lá. E aí, geralmente, como a gente tem esses 3 tipos aqui de coloração possível, né, para extensão sanguínea, a gente sabe que o mais utilizado é o tipo panótico, tá certo? Então, o tipo panótico ou de Pappenheim são mais rápidas, são os tipos de coloração mais rápidas. E a gente está falando de uma amostra ali que precisa ser tratada com rapidez. Realmente, a gente acabou de tirar o sangue, né, do indivíduo para a gente analisar morfologicamente essas células. Então, a gente precisa que esse processo seja ágil, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse tipo de coloração, que são esses 3 tipos aqui de líquidos, né? E a gente vai deixar essa lâmina imersa por 10 segundos em cada um desses 3 componentes. 10 segundos aqui nesse rápido 1, 10 segundos no rápido 2 e 10 segundos no rápido 3, tá? Nessa ordem, né? Seguindo o mesmo tempo de imersão, e ainda assim, tirando o excesso, né, de corante, que a gente toca, né, tocando a ponta da lâmina no papel absorvente, né? E esse kit panótico, ele é vendido junto, tem baixo custo, alta durabilidade, né? Então, a gente tem esse tipo de opção, né? Contudo, né, por ser barato e rápido, gente, não vai, frequentemente, essa coloração com esse kit panótico aqui não vai ficar tão boa quanto se a gente usasse o Ginsa, só que ele é mais caro também. Então, para rotina hematológica, a gente usa esse panótico aqui, tá certo? Para a gente poder finalizar essa técnica de extensão sanguínea. Mas a gente pode ter alguns problemas nesse processo de coloração. A gente pode ter processos na amostra, né, nas técnicas de amostragem, a gente pode ter problemas ali na angulação, né, da lâmina extensora, que pode dar alguns problemas, como a gente já viu naquelas imagens, mas a gente pode ter também alguns problemas na coloração. A gente pode ter um kit envelhecido, por exemplo, né, que não está muito novinho, e aí a gente pode ter alguns precipitados. O que são precipitados? Algumas substâncias estranhas ali, né? A gente não pode usar lâminas sujas ou engorduradas, a gente tem que ter um tempo de secagem específico para coloração. Se a gente deixar mais que 10 segundos, não vai ser tão eficiente. A gente tem que respeitar o protocolo daquele kit panótico se a gente estiver usando. Ou respeitar o protocolo do Ginsa, se a gente for utilizar esse outro tipo de coloração. A gente pode lavar de forma inadequada depois que a gente fez a coloração. Ou a gente pode ter uma filtração inadequada desses corantes, né? Vai aparecer precipitados no corante, que tem a ver exatamente com essa presença de precipitados aqui que a gente falou primeiro. Então a gente pode ter uma série de problemas nessa técnica, e é por isso que tem que ser feita de uma forma rotineira por quem já tem bastante experiência. E aí olha o que a gente pode ver aqui. Nessas imagens aqui, a gente vê claramente que a gente pode ter alguns defeitinhos aqui, né? As células podem ficar umas sobrepostas às outras, né? Aqui a gente vê os artefatos também, que são pontinhos que nem uma coisa nem outra. Aqui também a gente vê bastante desses artefatos, que impede uma análise mais criteriosa. Olha aqui também a gente tem. Então, a gente tem os precipitados de corante formando aí a principal classe de problemas nesse protocolo, tá certo? Por isso que é bom a gente falar sobre isso. Então, o que a gente precisa é entender o porquê que essa técnica é feita, como que essa técnica é feita. Por que ela tem que ser feita? Porque ela é o principal método para avaliar a morfologia das células sanguíneas. Isso é muito interessante. A extensão sanguínea resolve essa questão. Eu preciso verificar se as hemácias, por exemplo, estão no formato correto, no volume correto. A gente vai ver que no hemograma a gente tem isso contemplado.
E isso é o olho humano que vai fazer, né? Isso é uma análise microscópica a partir dessa técnica de extensão sanguínea. Então, aqui só revisando, olha a gota de sangue onde tá, olha a lâmina extensora aqui, né? E eu vou pegar esse sangue e vou arrastar para formar essa película de sangue. Então, eu vou formar uma película bem fininha a partir desse arraste que eu vou fazer com essa lamínula, né? Com essa lâmina extensora, para que eu tenha, né, uma cabeça aqui com alta concentração de células, para que eu tenha um corpo também aqui bem fininho e uma franja, ou, né, o que a gente chama aqui de cauda, né, cabeça, corpo e franja, ou cabeça, corpo e cauda, né, onde a gente tem aqui um pouco mais de, um pouco menos de células, aqui já fica um pouquinho mais claro. Mas a ideia é que a gente tenha justamente esse aspecto aqui, né? A gente tem uma boa amostra. Tudo isso a partir dessa gota de sangue aqui, para formar uma película de sangue em que a gente tenha essa aparência aqui, essa estrutura. Cabeça, corpo e a franja ou a cauda, ok? E assim a gente consegue ter, olha aqui. Aqui a gente tem, aqui a gente tem a cabeça da amostra, né? Aqui a gente tem o corpo. E aqui a gente tem a franja, ou como outros chamam de cauda. Certo? Então aqui a gente encontra várias células, né, aglomeradas. Aqui no corpo é o melhor campo para a gente fazer essa observação dessas células, porque elas já estão mais espalhadas. E aqui na cauda elas já estão muito esparsas, né? Elas já estão muito espalhadas. Mas essa aqui é um exemplo de uma ótima amostragem para extensão sanguínea, onde eu vou conseguir ter as informações necessárias sobre, principalmente, a morfologia, e eu posso dividir essa amostra em campos para eu poder fazer, eu posso fazer quadrantes aqui, né? Usar as técnicas específicas para quantificar células, fazer a quantificação. Então, eu consigo ver a morfologia das células e eu consigo também fazer a quantificação dessas células. Então, esse exame é bastante interessante para a gente aprender, por isso que eu trouxe isso para vocês aqui nesse conteúdo de hematologia, ok? Pois bem, olha aqui, mais uma vez mostrando. Aqui parece que faltou espalhar um pouquinho mais, ficou muito grosso, então eu tenho hemácias aqui muito aglomeradas, eu não consigo individualizá-las, vocês estão vendo? Olha o neutrófilo bonitão aqui, né? Então eu tenho as hemácias todas muito concentradas, muito sobrepostas umas às outras. O campo adequado é aqui justamente o que a gente chama de corpo. Cabeça, corpo e cauda. Então esse campo aqui é o mais adequado, porque olha como eu vejo com clareza as hemácias aqui. Né? Aqui o campo muito fino, eu vou ter vai ficar muito claro e eu vou ter as células mais esparsas aqui, tá certo? Então, a gente tem que obter uma amostra bem íntegra para que justamente a parte aqui do corpo seja o campo adequado para a gente fazer as nossas análises nessa prática, nesse exame, nesse protocolo de extensão sanguínea, ok? Então, eu vou observar no campo adequado, porque essa amostra aqui não traz as respostas que eu preciso, e nem nesse daqui tão pouco. Então aqui tá muito grosso o campo, eu preciso de uma película, tá muito grosso. E aqui na outra extremidade, na cauda ou na franja, eu tenho um campo muito fino que também não me traz as informações corretas a respeito da morfologia e também se eu quiser quantificar essas células. Então o campo adequado é esse campo aqui do corpo, como a gente bem falou. Tá certo? Pois bem, regiões muito finas não devem ser analisados, né, na cauda, porque eu posso ter problemas para visualizar, e nem na região muito grossa, como eu acabei de falar para vocês. Então, a gente sempre vai prezar pela parte do corpo, né, desse formato, dessa extensão, né, dessa película sanguínea que se forma sobre essa lâmina. Então, a cauda da extensão fica muito fina e a cabeça da extensão fica muito grossa. Então, por isso que a gente tem que privilegiar o corpo, onde eu vou ter a informação mais fidedigna a respeito disso. Pois bem, aí a gente vai fazer o quê? Essa lâmina está fixada, está corada, bonitinha. Eu fiz ali todo o procedimento, né? Porque aqui eu quero mostrar para vocês que a gente vai enxergar as células, né? A técnica é uma técnica que, uma vez aprendida, a gente consegue replicar. Mas e aí? Olhar o microscópio. A gente vai pegar essa lâmina, né, e vai levar o microscópio óptico para poder observar em até 1000 vezes maior.
1000 vezes, que é o aumento que o microscópio vai poder me dar. Então, eu vou ter que utilizar a objetiva, né, de 100 vezes, porque a ocular já tem um aumento de 10, aí vai dar 1000, né, porque 100 vezes 10 vai me dar 1000, e eu vou ter que usar o óleo de imersão, né, a objetiva de imersão com o óleo de imersão. E isso a gente precisa ter uma orientação, né, para usar da melhor forma. A gente tem que estar familiarizado com o microscópio, né, lembrando que a gente vai estar num ambiente laboratorial, com os devidos EPIs, tudo isso é muito importante lidar. E também é importante fazer uma ressalva aqui, que a gente está falando de amostra biológica, né? A gente está falando de sangue, por isso que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, né, com esse tipo de amostra biológica. Pois bem, a gente vai levar o microscópio, essa lâmina pronta para observação, vai colocar na objetiva de 100 vezes, né, para ter um aumento de 1000, que é o máximo que a microscopia óptica nos dá, e aí eu começo a fazer a análise. Eu tenho que levar em consideração o padrão, né? Qual que é o padrão? O número de hemácias vai variar de 4,6 a 6 milhões por milímetro de sangue, né? Então a gente tem esse padrão. De leucócitos de 8.000 a 10.000 e de plaquetas de 150.000 a 400 por milímetro de sangue. Então eu já tenho técnicas, protocolos que já vão me direcionar para a gente fazer essa proporção de quantificação dessas células. Preciso ter uma noção do que é uma hemácia normal, do que é uma hemácia com alterações. Então isso é importante para que a gente saiba como é que a gente faz essa observação dessa lâmina a partir dessa amostra, né? A punção venosa, fez a extensão, fez a fixação com produtos específicos, depois fez a coloração com produtos específicos, para a gente chegar então nessa análise. E aí então a gente vai ter campos, né, para a gente observar ao microscópio, nesse aumento de 1000 vezes, e a gente vai ver os eosinófilos, olha que belezinha, as plaquetas aqui bem pequenininhas, né? Neutrófilo segmentado, a gente vai ver linfócito, lembra a diferença do núcleo aqui do linfócito? Linfócito excêntrico, bem grande, né? Lembra que o linfócito faz? Produz anticorpo, né? Que é super interessante, as imunoglobulinas, né? O que o neutrófilo faz também? Fagocita, né? Lembra que a presença de pus tem a ver com a ação dos neutrófilos? E não esquecendo das hemácias, obviamente, né? Lembra o formato bicôncavo, né? Ele é esférico, bicôncavo, então existe um formato normal de hemácia. Por que eu tô batendo nessa tecla que a gente precisa saber o formato normal? Porque a gente tem anemia falciforme, que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso também, tá certo? Pois bem, temos então uma amostra viável para a gente observar, principalmente a partir da extensão sanguínea. Então, o que vai me responder essa prática de extensão sanguínea? A extensão sanguínea vai me prover morfologia das células sanguíneas e vai me prover também a quantificação, números de células. Isso é muito interessante que a gente saiba. É um exame rápido que vai me trazer respostas importantes sobre a condição, a qualidade daquela amostra sanguínea, tá certo? Então vamos lá. Agora, a gente vai para um outro tipo de exame, né? Já que essa aula, nessa nossa quarta aula, a gente está falando de extensão sanguínea, que a gente acabou de ver que a gente vê morfologia das células sanguíneas e a gente pode quantificar também, só que o hemograma, ele é um exame, o exame mais realizado, né? Hoje em dia é feito com muita tecnologia, né? Os avanços são muito nítidos para a gente poder fazer um exame de hemograma, né? E qual que é o objetivo do hemograma, gente? É fazer uma análise quantitativa e morfológica também, só que de uma forma automatizada. A extensão sanguínea a gente faz ali na mão, manualmente, né? Então a gente pega a amostra, coloca... Não existe uma máquina que faça a extensão sanguínea. O que a gente tem agora é um outro tipo de exame que vai também, junto com a extensão sanguínea, me dar respostas a respeito da morfologia e do número de células, né? E quando a gente faz um hemograma, então, a gente fica com um monte de dúvidas, né? Porque a gente tem uma série de nomes ali bem específicos, né? Nenhum hemograma vai ser igual ao outro, né? Porque a gente está falando de amostras biológicas de indivíduos diferentes, né? Então, a gente precisa buscar uma orientação médica mesmo para a gente ter explicações específicas sobre o resultado do nosso hemograma.
né? E esse hemograma, ele é prescrito, né? Esse exame, ele é prescrito para a gente tentar diagnosticar ou controlar a evolução de uma doença. Por exemplo, como uma anemia, né? Algumas infecções. Então, o hemograma é um exame que ele vai trazer muitas respostas importantes para a gente. E hoje em dia, como eu falei para vocês, tem muita tecnologia envolvida com esse tipo de exame, né? Hoje em dia a gente faz um hemograma muito rapidamente a partir de maquinários específicos desenvolvidos para isso, né? Então, a gente, a partir de um hemograma, por exemplo, a gente vai conseguir ver distúrbios hematológicos, a gente vai conseguir sondar distúrbios hematológicos quantitativos, que diz respeito ao aumento ou diminuição das células sanguíneas, dos elementos figurados, e isso em relação à quantidade das hemácias, em relação às plaquetas e em relação aos leucócitos. É muita coisa que a gente consegue avaliar quantitativamente a partir dos leucócitos. Lembrando que que tem muita tecnologia envolvida com esses exames, né, com esse hemograma. Então, são análises bem precisas, tá certo? Por outro lado, né, além de eu fazer uma observação quantitativa, né, dessa amostra sanguínea, né, que a gente pode mensurar distúrbios hematológicos em relação à quantidade, então, a gente pode também avaliar, mensurar os distúrbios hematológicos em relação à qualidade. As células estão defeituosas, né? Então, a extensão sanguínea me dá uma noção de tudo isso também, só que de uma forma manual. O hemograma, ele vai fazer isso de uma forma automatizada, tá certo? Que vai me trazer informações sobre como é que tá o formato, né? Formato dessas células. E o formato determina a função, como a gente sabe, né? Como a gente aprendeu em bioquímica e em várias outras áreas do conhecimento, tá certo? Então, a partir de extensão sanguínea, a partir de hemograma, a gente consegue sondar esses distúrbios hematológicos, ok? Bom, e aí, todo hemograma vai ser dividido na série vermelha e na série branca. Por quê? Porque a série vermelha vai ser geralmente a primeira parte desse exame, que é o eritograma, justamente porque vai avaliar especificamente qual célula? Justamente, a protagonista, a hemácia, né? O eritrócito, a hemácia, o glóbulo vermelho, olha só, chama série vermelha. Por que é vermelho mesmo? Por que é série vermelha? Por conta da hemoglobina, não vamos esquecer nunca disso, que é um pigmento respiratório, que tem ferro lá dentro, e esse ferro vem da nossa alimentação, né? E esse ferro junto, acumulado, com os bilhões de hemácias que a gente tem, dá essa coloração vermelha para o sangue, tá certo? Então, nesse eritrograma, nessa série vermelha, a gente vai avaliar, a gente tem, a partir desse hemograma, a concentração, número de hemácias, a concentração da hemoglobina, né? E aí a gente vai ter vários itens para isso. Olha o hematócrito aqui, lembra que o hematócrito é o percentual, então, de células vermelhas que a gente tem dentro do sangue, né, proporcionalmente. Então, a gente mede o hematócrito, a própria hemoglobina, né, coisa que a extensão sanguínea não vai dar pra gente. O hemograma dá, a extensão sanguínea é morfologia mesmo, né? Então, ó, tá em formato, beleza, não tá em formato. Agora, o hemograma vai me falar de hemoglobina, né? Vai falar da quantidade de hemácias, vai falar do volume dessas hemácias, vai falar da hemoglobina corpuscular média, que está lá dentro dessas hemácias, né? Vai falar da concentração de hemoglobina. Então, todos esses são parâmetros importantes para a gente entender como é que tá. Como é que é o perfil das nossas hemácias no nosso sangue, né? Então a gente tem valores de referência, nunca esquecendo que esses valores de referência variam de população para população, né? Para que a gente possa chegar no que está dentro da normalidade e o que não está dentro da normalidade, ok? Então, destrinchando aí esses parâmetros do hemograma, a gente vai ter a quantificação das hemácias, né, que a gente já sabe que são os glóbulos vermelhos, e que a gente vai ter valores aí que vão variar dependendo se for homem, se for mulher, dependendo da idade, né, os valores de referência sempre vão constar nesses exames para a gente saber se a gente está dentro ou se a gente está fora, né, e como que a gente pode interpretar? Lembrando, meus amores, que a interpretação de hemograma tem que ser feito junto ao médico que solicitou esse hemograma. Mas é claro que a gente está falando aqui de um conhecimento que é importante para todo mundo da área da saúde e para quem não é da área da saúde também, ok? Para que a gente possa saber o que aquele exame está querendo dizer para a gente. Mas a interpretação de fato vai ser feita a partir do médico que fez essa requisição.
Então, valores baixos de hemácia. Ah, tô com valor baixo de hemácia. Pode ser que eu esteja com anemia, né? Aquelas em que anemia normocítica, olha que interessante. Por que é normocítica? Porque são hemácias que têm tamanho normal, mas eu tenho pouca quantidade dela. Por outro lado, eu posso ter valores altos de hemácia. Então, a gente pode ter um quadro que se chama eritrocitose, né? E que pode indicar, então, um aumento da espessura do sangue, né, que a gente chama de policitemia, e isso vai reduzir, por exemplo, a velocidade de circulação desse sangue. Então, o sangue tem que estar numa fluidez específica. Se eu tenho muitas hemácias, isso está fazendo com que o sangue fique mais espesso, mais denso. Então, olha só com a análise da hemácia, né, da quantidade de hemácias, a gente consegue mensurar diversas possibilidades. Quando a gente olha para a hemoglobina, a partir dos resultados de um hemograma, a gente vai avaliar a proteína, né? Lembra da metaloprotease que a gente viu nas aulas passadas? Hemoglobina é uma metaloprotease justamente porque ela tem uma parte que é o metal, que é o ferro, e outra parte que é a globina, que é a parte proteica, né? Então, a hemoglobina é uma proteína que está dentro das hemácias, como a gente já aprendeu. É um pigmento respiratório que dá a cor vermelha para o sangue. E a gente já viu que nem todos os animais têm sangue vermelho, justamente porque esse pigmento respiratório pode variar, né? E é fundamental. A hemoglobina a gente já aprendeu que é fundamental para a hematose celular, né? Para a troca gasosa, para a entrega do oxigênio para as células. É a hemácia que faz, porque é a hemácia que tem um ferro que se liga ao oxigênio, né? Através, né? Esse ferro chega ali, né, lá através da ferritina, né? Então a gente aprendeu bastante coisa e por isso que a gente está analisando agora os resultados de um possível hemograma. Hemoglobina baixa, né? Vai me indicar o quê? Como que eu vou encontrar essa hemoglobina baixa além do resultado de quantidade? Eu tenho um descoramento do sangue, eu tenho uma palidez no paciente, né? Porque eu tenho baixa hemoglobina, logo eu não tenho tanto oxigênio disponível para ser entregue para as células. Aí eu vou ter falta de oxigênio em todos os órgãos. Então, um simples exame que foca na hemoglobina pode me trazer essas respostas. Por outro lado, o hematócrito, né, é o percentual da massa de hemácias em relação ao volume do sangue. Então, se eu tenho um hematócrito baixo, provavelmente uma anemia aí. Um valor alto pode ser também policitemia. Então vejam que o hemograma é um exame muito completo que vai se pautar em diversos parâmetros para nortear aquilo que está acontecendo, né? É como se a gente tivesse um raio-x da condição do nosso sangue, tá certo? Em que vários parâmetros vão gerar respostas em que a gente pode juntar e chegar num veredito, né? A partir de um recurso humano especializado para isso, ok? Então, a partir da análise desse hemograma, a gente tem também a parte dos volumes, né? Olha só, VCM, volume corpuscular médio. É para a gente ver o tamanho das hemácias, né? E também isso vai nos gerar possibilidades para um diagnóstico de anemia, né? Se eu tenho um resultado de hemograma que vem escrito assim, ó, hemácias, né? Volume corpuscular médio, microcítico, ou macrocítico, microcítico, hemácias muito pequenas. Macrocítico, hemácias muito grandes. Fora do padrão, fora do tamanho médio, né? Algo está errado. O que está errado? O hemograma não vai chegar com um diagnóstico. Olha, é a doença X. Não, o hemograma vai auxiliar, né, a partir desses resultados, como o que pode estar acontecendo naquele organismo. Já o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, é o peso, tá? Então tem uma média de peso dessas hemoglobinas dentro da hemácias. E isso também pode decifrar casos de diferentes anemias. Porque eu posso ter anemia ferropriva, que é falta de ferro, mas eu posso ter uma anemia falciforme, que é uma outra coisa que a gente vai ver também. Tá certo? Já o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, é a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Tá tudo certo com aquela hemoglobina? São as quatro cadeias de proteína com aqueles, o ferro, né, o grupo M, tá bonitinho ali, isso vai dar um peso. Se eu tenho uma alteração desse peso, vai me indicar algum problema na hemoglobina, tá certo? Porque essa concentração da hemoglobina corpuscular média vai pautar aqui a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Então pode estar escrito assim, ó, hipocrômica, ou seja, pouca hemoglobina na hemácia. Eu tenho hemácia? Tenho, mas dentro da hemácia eu tenho pouca hemoglobina.
pode estar hipercrômica, quantidade de hemoglobina além do normal. E a gente precisa seguir essa investigação para saber. O sangue está nos dando parâmetros para a gente investigar como é que está a saúde daquele indivíduo. Isso só em relação à série vermelha que a gente acabou de ver. Mas a gente tem toda a série branca para a gente avaliar, que é a série dos leucócitos. Então, quando a gente vê lá, leucócitos é o total daqueles 5 conjuntos de leucócitos que estão ali no sangue, os glóbulos brancos, né? Valores altos, que a gente chama de leucocitose, pode indicar aí uma infecção. Mas dá para saber infecção contra quê? Não dá, porque eu tô falando do volume total de leucócitos, né? Mas pode indicar outras doenças que não infecciosas, certo? Quando a contagem dá mais baixa, que é a tal da leucopenia, desculpem, então a gente tem leucocitose, é porque a gente tem valores altos. Leucopenia, valores baixos. Isso pode ser um indicativo da depressão da medula óssea. O que está acontecendo com aquela medula que não está produzindo, que está revelando no hemograma um valor mais abaixo do que o normal do número total de leucócitos, né? Mas pode ser também o resultado de infecção viral, de reações tóxicas, né? Como a gente tem 5 tipos no hemograma, os valores de cada um deles podem ajudar a esclarecer, né? Diagnosticar essas doenças hematológicas, doenças infecciosas. Bom, olha que imagem interessante aqui, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo um leucócito, né? São essas bolinhas aqui, né? Bonitinhas. E estão engolindo o quê? Esporos do fungo Aspergillus fumigatus, que pode causar muitos problemas, principalmente em pessoas imunossuprimidas, tá certo? Então aqui a gente tem esses esporos e a gente tem aqui em volta, toda essa parte mais cinza aqui, né, como um glóbulo branco, né, um leucócito tentando englobar essas estruturas. Então isso é bem interessante. Que revela, então, a ação. A gente está falando de hemograma, a gente está falando da série branca, que é a análise do conjunto desses leucócitos, né, que nós temos 5, e aqui é só para ilustrar a ação de um deles. Então, quando a gente vai lá para o resultado do hemograma, a gente vai ter isso destrinchado, número de basófilos. A gente já aprendeu na nossa segunda aula sobre essas células sanguíneas. Basófilo, indivíduo normal, a gente tem até 1%. Acima disso, pode ser que tenha alguma alergia associada. Os eosinófilos, né, um número muito elevado, pode indicar processo alérgico ou parasitose. E, meus amores, a gente tem que lembrar que esses resultados não é porque é do nada, então eosinófilo, parasitose, alergia, não. É porque cada um desses leucócitos tem propriedades específicas, grânulos dentro deles, ou ações específicas, como alguns linfócitos de produzir anticorpo, né? Ou como o neutrófilo de fagocitar, né? Então tudo isso tem a ver com já o entendimento dessas células sanguíneas. Não é do nada essa informação aqui que o hemograma vai dar pra gente. O neutrófilo aumentado, né? Lembra que neutrófilo corresponde a 55% dos nossos leucócitos dessa série branca, né? O aumento pode indicar uma infecção bacteriana, mas pode ser uma infecção viral também, a famosa virose, né? Então, a gente tem que fazer uma análise integrada desses elementos. Linfócitos é uma célula predominante em crianças, né? Em adulto, a gente pode ter, quando a gente tem esse número elevado de linfócitos, pode ser uma infecção viral, ou em alguns casos, pode ser leucemia, mas não dá para chegar no diagnóstico só com isso. Por fim, os monócitos, quando eles estão aumentados, pode indicar também uma infecção viral. E aqui, então, a gente percebe que uma virose, né? Como a gente vê muitos diagnósticos de virose, um hemograma direciona isso, né? Porque a gente tem um sistema imune que responde à presença desses vírus, né? A partir de vários desses leucócitos aqui, né? Tanto o neutrófilo, tanto o linfócito ou os monócitos estão associados a infecções virais também, tá certo? Só que eu não posso tirar do contexto desse exame. Se é uma pessoa que está passando por quimioterapia, os monócitos vão estar alterados, sim, né? E não tem a ver com infecção viral, tem a ver com o processo de quimioterapia. Então tudo isso tem que ser interpretado, né, de uma forma bastante íntegra. E na plaqueta, pessoal, como que um hemograma pode trazer informações sobre essas plaquetas? A gente tem a contagem de plaquetas para saber se está o número correto, isso indica uma medula óssea funcionando normalmente, né? A gente sabe que a plaqueta está envolvida com a coagulação sanguínea, né? Então, caiu essa plaqueta,
eu tenho o quê? Uma indicação de mais chances de ter uma hemorragia. Então, isso é perigoso. Geralmente, uma queda brusca na quantidade de plaquetas pode indicar uma dengue hemorrágica, né? Então, um exame rápido de dengue hemorrágica é a quantificação de plaquetas, né? Porque até sair o resultado do exame específico demora mais. Então, uma queda brusca na quantidade de plaquetas que tem a ver com a coagulação sanguínea pode ser indicativo de uma dengue hemorrágica. A gente pode mensurar o tempo, né, de coagulação através do tempo de ação da tromboplastina ativada ou o tempo da protrombina. Isso vai medir esse exame dentro do hemograma, mede o tempo. Então, o hemograma tem todos esses parâmetros mensurados. Vai medir o tempo que o sangue demora para coagular. Está dentro do padrão? Então, a gente está contando com o processo de estancamento daquele sangue no tempo correto. E tempos maiores podem indicar uma propensão a sangramentos, né? É claro que nisso está envolvido não é só a plaqueta está funcionando ou não está. É claro que a gente precisa lembrar da cascata de coagulação, né? Que a gente vai ver na nossa última aula. Com a ativação dessas plaquetas, né, que a gente tem fatores de coagulação no nosso plasma sanguíneo, né? Então, esse exame, né, de tempo de coagulação, de tempo de ação da tromboplastina, da protrombina, vão medir esse funcionamento vai medir também o funcionamento desses fatores que estão no plasma sanguíneo, né? Então, a gente tem essa parte do hemograma, que é muitas vezes chamada de coagulograma. Muito importante, por exemplo, fazer esses exames em pacientes diabéticos, não é mesmo? Já que a gente sabe que diabetes afeta o processo de coagulação sanguínea, ok? E aqui a gente tem um exemplo de um hemograma, né? Com contagem de plaquetas, olha aqui, a gente tem eritrócitos, hemoglobina, o hematócrito, tudo que a gente já viu, e os valores que foram dados e os valores de referência. E olha que interessante, confirmado em lâmina, meus amores. Então, por isso que a gente trouxe esse resultado para vocês. Extensão sanguínea, confirmação pela lâmina. Essa lâmina aqui é a extensão sanguínea que a gente acabou de ver. E o hemograma vai trazer outros parâmetros. Então, o resultado do hemograma confirmado com a lâmina. Tá certo? Então, a gente integra essas informações. Isso é muito interessante. Aqui para série vermelha e aqui para série branca, onde a gente tem os leucócitos totais e aqui eles destrinchados um a um. Tá certo? E aqui confirmado em lâmina, mais uma vez, caso tenha tido algum tipo de problema. A contagem das plaquetas aqui, né? O parâmetro. Então, é muito importante que a gente saiba desses elementos constantes no hemograma, justamente porque ele é um exame bastante informativo, né? Pra gente entender certas alterações hematológicas, ok? Tanto em termos de quantificação das células, quanto em termos de morfologia, de células defeituosas, né? Esses elementos figurados. Hemácias, glóbulos brancos e as plaquetas, ok? Então, além disso que a gente acabou de ver dos hemogramas, a gente pode ter alguns exames específicos que são feitos também a partir de uma amostra de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é bem importante a gente falar sobre isso, que é um exame de sangue simples, que vai falar sobre essa substância que é produzida na próstata, tá certo? Esse PSA é encontrado no sêmen, mas também é encontrado no sangue, tá certo? Então, a maioria dos homens saudáveis tem o quê? 4 ng por ml de sangue. A chance de um homem desenvolver câncer de próstata aumenta proporcionalmente com o aumento do nível do PSA. Então é importantíssimo o hemograma no homem, né, monitorar essa quantidade de PSA, porque vai o quê? Mostrar a atividade da próstata. E isso pode ser preventivo. Gente, é um hemograma, é a análise do sangue, né? De forma totalmente automatizada e que a gente, né, para outros parâmetros a gente pode confirmar também a partir da lâmina, como a gente acabou de ver aqui. Então é importante a gente falar sobre isso, porque o nível aumentado desse PSA, né, pode estar associado aí a essa propensão a ter câncer de próstata, tá certo? Olha que interessante, quase 15% dos homens com PSA abaixo de 4 são diagnosticados com câncer na próstata a partir de outro exame, que é a biópsia. Se esse PSA está entre 4 e 10, a chance sobe para
1 em 4 para 25%, tá certo? Se está acima de 10, a possibilidade de ter câncer de próstata é 50%. Então, isso quem indicou, gente, foram os números a partir dos conhecimentos hematológicos, né? Do conhecimento dessa substância que está presente no sangue. E um hemograma pode resolver isso. Isso é muito interessante, né? Certo? Aqui os exames específicos que eu trouxe aqui para vocês verem, os parâmetros de acordo com a idade, de 40 a 50, né, 51 a 60, então tudo isso vai variar. Isso, gente, é número, né, é quando os números são trabalhados, né, para que a gente possa chegar a informações precisas, né, dessa relação de saúde e bem-estar, né, isso é bem interessante. E é por isso que a gente trouxe isso aqui para vocês. Então, essa aula a gente finaliza aqui, a gente acabou de ver os exames, né, as práticas, né, de extensão sanguínea, e a gente acabou conhecendo um pouquinho mais sobre o hemograma também, inclusive com alguns exames específicos, mostrando a importância dos profissionais da hematologia para conduzir esses exames e a gente poder inferir possíveis alterações e se prevenir e promover a saúde, ok? Muito obrigada e aguardo vocês na nossa última aula.